Boa. Por que a galera está entrando sem o e-mail da turma, hein? Sem o Unifacol. Bom, vamos começar a nossa aula, né? E aí, na medida que todo mundo está recebendo o link, vai entrando, mas aí eu vou gravar a aula, certo? Vamos lá. A gente faltou fechar o último assunto, que é o assunto de teoria da firma. Na aula passada, nós vimos a teoria do consumidor, né, que fala do campo de escolha, que fala das preferências, fala dos axiomas, né? E faltou só um detalhe para a gente finalizar. Nós falamos dos pressupostos, dos axiomas, né? E ficou faltando falar. Opa, aqui faltou realmente colocar um assunto aqui. Deixa só eu. Estou faltando um assunto, gente. Faltando um assunto. Só um instante, viu, gente? Hoje tá. Hoje tem atividade, não se preocupem não, rapidinho. Agora eu consertei. Vamos lá. Esqueci de botar esse material para vocês, gente. Vamos lá? Ó, pessoal, avisa o pessoal. Gabriel tem tá tentando entrar. Eu não consigo colocar para sempre dentro da sala pessoas sem entrar com o e-mail institucional, tá? Avisa o pessoal no grupo, por favor. Foi Gabriel, mas foram duas pessoas até agora. Tá, vamos começar a aula. Bom, na aula passada nós vimos exatamente a primeira parte, né, que é a teoria do consumidor, vimos as premissas, os pressupostos, os axiomas. Ficou faltando esses 3 pontos para depois falarmos desse daqui. Bom, falamos da preferência do consumidor, né, que ele tem a questão da preferência, das escolhas. Nós vimos os pressupostos da teoria, que são três pressupostos, na verdade, né? A economia possui um único bem, um único período e que a renda é totalmente consumida num único período, que foi aquele teste aquela pesquisa que os economistas fizeram lá na Holanda com 100 consumidores. Falamos também dos 3 axiomas, da reflexividade, que um bem é tão bom quanto ele mesmo, da transitividade, que é o axioma do ordenamento, e fechamos
com a convexidade, que é o pressuposto, que é o axioma de que os consumidores não consomem extremos, e sim fazem divisão de bens. Aqui a gente mostrou. Tá? E agora nós vamos falar da restrição orçamentária. O que é restrição orçamentária? Ainda dentro da teoria do consumidor, o consumidor ele tem a opção de escolher, a opção de consumir, mas ele está dentro dessa condição, ele está dentro. Deixa eu só um aqui. Dentro da condição de consumidor, ele tem uma limitação, que é a limitação da renda. Então, observe bem, aqui tem escrito restrição orçamentária, restrição de renda. Tá? E aí, aqui é uma parte matemática, mas é só para vocês entenderem que a renda é composta, dentro da teoria do consumidor, é composta totalmente pelo consumo de bens. E aí eu vou simplificar para vocês. Vamos supor que R de renda é o somatório de tudo que ele consome com todos os bens. Aqui, uma parte dos bens, aqui a outra parte dos bens. Todos os bens, dentro desse consumo de bens, está dentro roupa, alimento, entretenimento, educação, tudo, está tudo dentro aí. Tá? Só não guarda. O que é restrição orçamentária? É até onde o consumidor pode consumir. É o axioma que ele é a parte da teoria do consumidor que diz que o consumidor ele só pode consumir até ali. Olha só, aqui tem uma linha que vamos representar da restrição orçamentária. O consumidor pode fazer qualquer combinação de bens aqui dentro. Ele pode consumir qualquer bem dentro desse triângulo aqui, que é a restrição orçamentária, que é a área de consumo dele. A gente chama isso de limitação de renda. O que eu posso dizer é que dentro da teoria do consumidor, aí é o que eu posso consumir. É onde o consumidor pode consumir. Ele está limitado ali. Ele não pode consumir acima dessa linha. Já nas curvas de diferença, eu acho bem interessante para vocês entenderem que o consumidor ele consome aqueles bens, e tem bens que para ele tanto faz consumir esse ou esse, que está dentro de um desejo dele. Aí, o que a economia chama de indiferença? É que dentro da curva de indiferença, eu vou chamar de CI, eu posso consumir qualquer bem desde que ele esteja nesta combinação aqui, ó. Pode ser qualquer uma combinação aqui. Para mim, tanto faz. Posso combinar 20% de um e 80% de outro, 30% de um, 70% de outro. Posso combinar qualquer coisa desde que seja nessa curva. Porém, como foi dito lá no começo, o consumidor tem as necessidades ilimitadas. Então, existe a condição de quanto mais, melhor. O consumidor sempre vai querer o mais do que o menos. Então, a teoria diz, são curvas que determinam as preferências do consumidor, sabendo que as necessidades são ilimitadas do consumidor, certo? Ou seja, o mais é sempre preferível ao menos. O consumidor vai sempre querer mais. E aí, observe bem, a curva de desejos, que é a curva da restrição orçamentária, ela tem essa condução de quanto mais, melhor. Olha só, eu pergunto a vocês, é melhor a combinação dessa curva de indiferença 1 ou é melhor a curva de indiferença 2? Qual é melhor? Sempre é a maior. Qual é melhor? É a curva de diferença 2 ou a curva de diferença 3? Sempre vai ser a maior. Porque o consumidor sempre vai querer mais do que o menos. Nessa condição, a curva de diferença demonstra o que eu desejo consumir. É a parte do consumidor que deseja consumir. O consumidor sempre vai querer consumir mais do que o menos. Então, olha só. De um lado, nós temos... Só um instantinho. De um lado, nós temos a curva a restrição orçamentária. A curva de restrição orçamentária, ou seja, o quanto eu posso. E do outro lado, nós temos a curva de indiferença, quanto eu desejo. Olha lá.
A pergunta que eu faço a vocês é: por que não é possível nós, como consumidores, satisfazermos sempre nossas necessidades? Por quê? Alguém pode me dizer? Por que o consumidor nunca satisfaz plenamente as suas necessidades? Por quê? Será que é por conta do poder aquisitivo, professor, dele? Sim, mas esse poder aquisitivo... Poder de compras? Chamado... Esse poder de compras que a gente chama de restrição orçamentária. Uhum. Por que você não pode ter um carro zero todo ano? Por conta da limitação do meu dinheiro. Exatamente, chama-se restrição orçamentária, até onde eu posso consumir. E aí, assim, o teu desejo não é ter um carro zero todo ano, o melhor possível? Sim. Essa limitação... Mais topado. Exato. Quanto mais topado, melhor. Então, você tem a união de uma limitação de renda, que é uma curva de indiferença, uma restrição orçamentária, observe, eu só consumo até aqui, e, por outro lado, eu tenho uma curva de desejos, quanto mais, melhor. Mas esse desejo ele só vai ser satisfeito na medida de que você pode consumir. Então, o que a teoria do consumidor explica? Ele diz o seguinte: o consumidor alcança seu ponto ótimo quando ele consegue conciliar o que ele deseja ao que ele pode. Quando se consegue conciliar o desejo, quanto mais melhor, porém, limitado ao que você pode, você tem um ponto ótimo, que você vê aqui no gráfico abaixo. Nessa curva 1, observe que a curva 1 está dentro da curva do orçamento. Aí eu pergunto a vocês, essa curva 1, o consumidor pode consumir? Essa curva 1, essa primeira? Sim. Mas ela é desejada? Não. Porque é pouco, né? A 3. É pouco, ele quer mais. Essa 3 é desejada? Sim. Mas você pode? Não. Agora, olha só existe uma curva, um único ponto, onde você consegue conciliar o que pode com o que deseja. Isso chama-se ponto ótimo do consumidor. O ponto ótimo do consumidor é exatamente quando você consegue conciliar o que pode com o que deseja. Um exemplo prático disso. Boa. Um exemplo prático disso para todo mundo. Quando foi, quem aí de vocês realizou recentemente um desejo de consumo que estava guardado por algum tempo? Quem de vocês? Algum de vocês? Eu, no meu caso, professor. Diga lá. Eu não sei se é o caso, né? É a questão da faculdade, né? Da parte financeira. Eu moro distante, eu vou ter despesa com ônibus. Não, mas olha só. Faculdade. O que é que eu chamo de restrição orçamentária? É quando você consegue satisfazer um desejo, porque antes não podia, hoje pode. Pode ser uma compra, pode ser a faculdade. Eu não podia antes, hoje eu posso. Eu entrei numa empresa, eu guardei um dinheiro para conseguir. Eu consegui satisfazer. Quando o consumidor consegue satisfazer um desejo ou os desejos limitados ao seu controle orçamentário, é o ponto ótimo. Isso é o ponto ótimo do consumidor. Quando é que o consumidor chega ao ponto ótimo? Além de unir o que deseja com o que pode. Quando ele é um consumidor racional. Quando é que ele é um consumidor racional? Quando ele obedece os 3 axiomas que a gente falou agora há pouco. Foram esses daqui. Então, olha, o consumidor só chega ao ponto ótimo se ele for racional. Ele é racional se ele obedecer os 3 axiomas. Nós finalizamos a teoria do consumidor, e aí eu pergunto, que vocês, alguma dúvida? A gente vai fazer uma atividade para saber se tem dúvida, né? Vamos seguir. Agora a gente vai falar do outro lado, do lado do empresário. O empresário, ele tem algumas premissas também, e ele não tem axioma, ele tem teoria. Mas vamos lá. Qual é a premissa básica do produtor, da firma? É maximizar lucro. Ele quer o máximo de lucro possível. Essa é a premissa basilar.
E aí a gente precisa conhecer alguns fatores, rapidinhos, só para a gente entender. Alguns fatores de produção. O que é fator de produção? São coisas, são insumos, são coisas que são necessárias para produzir qualquer produto. São eles: fator terra. Terra é espaço físico. Pode ser uma fábrica, pode ser o chão, a agricultura, pode ser a garagem de uma casa, pode ser um puxadinho para você vender uma coisa, pode ser na internet. Isso também hoje, o espaço terra é um espaço virtual também, que a gente vive em mercado, né? Mercado é um espaço físico ou virtual. Terra também pode ser um espaço virtual. Outro fator é capital. Capital, tanto financeiro como produtivo. Sem ele você não produz nada. O que quer dizer isso? Capital produtivo é máquina e equipamento. Capital financeiro é o recurso financeiro. Dinheiro, investimento. Tá? E por último, o trabalho, que é a mão de obra, que pode ser sua, pode ser contratada. Sem esses 3 fatores, nada é produzido. Nada. Só para a gente entender. Premissa básica. A firma ela tem uma caixa preta, que eu acho que não vale a pena para você explorar isso, mas entenda o seguinte: o que é na cabeça do empresário? O empresário tem uma caixa preta, onde ele não informa o processo de produção para todo mundo. Ele coloca de um lado um porco e sai de lado salsicha. Linguiça. Mas ele não vai dizer como é que é o processo dele. Ele precisa entender, guardar esse processo produtivo para poder ganhar na concorrência. A firma ela busca o tamanho ótimo necessário. Ele quer trabalhar no equilíbrio, o melhor possível. As tecnologias disponíveis no mercado, eles dependem muito de coisa de fora. Né? Se tiver concorrência grande, derruba ele e tudo mais. E a firma, ela maximiza lucro. É isso, basicamente, que as firmas querem. Elas querem produzir sem dizer, basicamente, como é o processo. Elas buscam a melhor relação de tamanho, né? Ótimo, o melhor tamanho. Tá bom aqui, tá bom eu produzir tantas unidades, já pago minhas contas e tenho um lucrozinho. Tem preocupação com os fatores externos e querem maximizar lucro. São as premissas do consumo do empresário. Essa aqui vamos pular. Pressupostos. São 3 pressupostos básicos. O empresário, a empresa, ela tem o direito de produzir zero, da produção zero. O que é essa condição de possibilidade de produção zero? É que existem firmas, gente, que elas erraram ou não alcançaram o tamanho ideal de produção. Como elas não alcançaram o tamanho ideal de produção, elas têm um problema de excesso de oferta. Estoque, às vezes ele consegue liberar, mas na maioria das vezes ele não consegue liberar. Ele vai liberar quando ele baixa muito o custo de produção. Às vezes ele vende abaixo do preço do custo para poder se livrar. Vamos pegar a empresa grande, vamos pegar a indústria automobilística. A indústria automobilística ele tem uma fábrica, tem robôs trabalhando, e aí ele produz uma quantidade que determinou antes. Só que esse ano, como é um ano de pandemia, por exemplo, ele determinou produzir aqui no Brasil, vamos lá, 400 mil carros, 500 mil carros, 1 milhão de automóveis, e só vendeu 300 mil. Tem 700 mil no pátio. Ele vai ter que baixar o preço para poder livrar aquele excedente, aquele estoque, para poder produzir mais. Para que ele possa manter os empregos, por exemplo, ou manter os seus lucros. O que aconteceu? Ele simplesmente deu férias coletivas, com a ajuda teve algumas coisas jurídicas, né? Para não demitir, começou a reduzir salário, enfim, várias adaptações. O que aconteceu? As firmas elas têm um direito a não produzir nada. Para ela baixar o custo, ela normalmente oferece férias coletivas. O que é férias coletivas? Eu tenho um custo fixo do pagamento de salário dos funcionários, mas eu não tenho custo variável. O que é o custo variável? Energia, comissão, nova matéria-prima, comprar mais matéria-prima, máquina ligada. Ele não tem esse custo. Esse custo zera e ele só tem um custo fixo. Então ele consegue meio que sobreviver. Isso chama-se possibilidade de produção zero.
O mercado, o segundo pressuposto é que o mercado funciona na concorrência perfeita, porque na concorrência perfeita, supostamente, imaginariamente, não existe concorrência que derrube o outro. É assim, simplesmente a concorrência de preço. Terceiro pressuposto, que elas, como foi dito anteriormente, as firmas sempre escolhem o melhor nível de produção, que é o melhor possível. Se ele tiver funcionado demais, ele demite. Se ele precisar vender mais, ele vai produzir mais. Aí ele contrata. Mas ele quer o melhor tamanho possível. Ele não está nem aí para saber se ele vai demitir gente. Ele quer o melhor nível de produção. E, por fim, o objetivo da firma é maximizar lucro e, olha bem claro, minimizar custo. São coisas diferentes. Claro que você só minimiza custo se você maximizar lucro, mas não necessariamente. Você pode reduzir, minimizar custo para não ter prejuízo. Mas a obtenção de lucro é o ponto fundamental. As firmas não necessariamente elas minimizam custo para obter lucro. Mas se ela obtém lucro, eles conseguem minimizar custo. Minimizar custo, por sua vez, não está atrelado à maximização. Observe. O que é lucro? Lucro é quando você vende a mais, você vende mais do que investe. Você comprou um valor e vendeu a maior. Essa diferença chama-se lucro. Quanto mais lucro, melhor. Se a empresa busca baixar esse custo cada vez mais, para poder sobrar mais lucro, esse é o pressuposto básico. Então vamos entender o que é isso. Eu não vou falar hoje de CPP, porque a gente está muito em cima. Esses três slides eu não vou falar, tá? Desconsidere a curva de possibilidade de produção, são 3 slides, desconsiderem. Vamos falar o seguinte: o que é receita? Para a empresa, receita é faturamento. É o apurado. É quando você vende e o dinheiro entra no caixa. Imagine que você está vendendo uma barraca, todo o dinheiro que entra no dia você bota na gaveta. No final do dia, você vai ver, eu tenho tanto de apurado, mas eu tenho que pagar isso aqui. O que sobrar é lucro. É custo. Custos são gastos. Gastos que estão envolvidos com a produção. Porém, tem uma diferença muito grande entre custo e despesa. Ambos são gastos. Só que custo, ele dá retorno. E despesa não dá. Tá? Então, observe bem. Custo é todo gasto, são gastos com a produção. E eles dão retorno. Retorno para a própria empresa. Então, gasto, investimento também dá retorno. Então, quando você gasta, por exemplo, vou contratar mais um funcionário. Esse gasto, esse custo a mais, ele vai impactar no aumento de produção. Isso vale a pena para ele, tá? Os custos são divididos basicamente em dois, fixo e variável. O custo fixo é um custo que não depende da produção. Ele vai ter esse gasto de todo jeito. São gastos fixos, custos fixos. Exemplo, aluguel, salário do pessoal, porque aí tem comissão não é fixo, né? Nada tem a ver com a produção. Olha só o que eu botei aqui, ó. São os custos que independem do nível de produção. Ou seja, são os custos que, mesmo sem produção, eles existirão. Ou seja, mesmo sem vender um produto, ele vai ter aqueles custos. Custos fixos. Nós temos esses também, né? Pessoalmente. Existem os custos variáveis, que eles estão ligados diretamente com a produção. Esses custos que estão ligados com a produção, eles vão variar na medida que você produz mais ou menos. Exemplo disso, você tem matéria-prima. Matéria-prima para fazer você trabalha com bolo. Para você aumentar a produção de bolo, você tem que comprar mais material. Esse gasto que você compra com material é custo variável, tem a ver com a produção. Então, se você gastou muito mais esse mês com material de bolo, é porque você produziu mais bolo. Isso é chamado custo variável.
Tem também o custo médio, que é a média de custo. Essa média de custo é interessante para você calcular se vale a pena você contratar alguém, por exemplo, se você vale a pena você comprar uma máquina, vamos trabalhar com bolo. Digamos que você queira uma batedeira daquela profissional. Vale a pena você comprar, aí você vê qual é o custo, qual o valor dessa máquina. Divide ela por 30 dias, 30, 60. Digamos que ela custa, eu não faço ideia de quanto ela custa. Vamos lá, R$ 400, R$ 300. Vamos dizer que uma planetária daquela, uma profissional daquela, é R$ 300. Alguém sabe o preço? Não. Alguém tem noção de qual é o preço daquela batedeira profissional? R$ 600. É mais ou menos R$ 600. Aí você vê quanto você produz por dia ou por bolo, calcula um custo médio. E aí você tem um custo médio que lhe dá lucro. E aí você pega o custo da batedeira e divide por, vamos lá, 3 meses, considerando que são 60 dias, por 90 dias, pega 600 e divide por 90, você vai ter um valor de um custo. Adiciona ele ao custo e saber se você paga ou não. Claro que isso aí vai depender muito. Não é para vocês que são da área de direito, mas é sim que for abrir um escritório, até mesmo para saber quantas casas eu preciso ter no meu escritório para sobreviver. Tá? Pronto, já sei o que é receita e já sei o que é custo. Agora a gente chega no lucro. O que é lucro? Como eu disse, lucro é a receita menos o custo. A receita total, tudo que foi apurado, menos o custo total. Quem é o custo total? O custo total é o custo fixo mais o custo variável. Se você pega o apurado total e abate dos custos totais, você tem o lucro. Bom, alguma dúvida sobre a teoria da firma, gente? Alguém está com uma dúvida sobre a teoria da firma? A teoria do consumidor? A gente pode fazer uma atividadezinha, né? Eu fiz uma atividade, mas eu não vou deixar você fazer essa atividade, não. O próprio slide tem uma atividade, mas eu não quero, não. Tá? Vamos fazer o seguinte: vou liberar as atividades para vocês fazerem, para a gente brincar um pouco, saber como é que vocês estão em relação ao conteúdo, tá? Ele. Deixa eu ver se eu libero ele agora. Pronto, vou liberar agora a atividade de presença, vocês fazem e a gente volta antes de terminar a aula. Pronto, gente. Tem 30 pessoas, mas hoje na sala só tem 16. Vê se chegou a atividade aí, gente. Chegou, professor? Chegou? Chegou. Então façam. São 15 para as 8. 8h15, então meia hora vocês fazem essa atividade e a gente volta para responder ela. Combinado? Ok. Ok, professor, combinado. Manda ver aí. Arrebentem.
Tô na sala, viu, gente? Tá difícil?
Já tem 6 enviadas. Temos ainda 15 minutos. Bom, gente, enquanto vocês estão fazendo atividade, eu vou gravar as explicações aqui para vocês. Vai ter uma atividade, um exercício de fixação, que eu estarei liberando a partir das 8h30, quando acabar a aula, e ele estará disponível até amanhã, às 14 horas. Então, vocês têm de hoje até às 14 horas de amanhã para me entregar essa atividade no próprio sistema. Essa atividade ela valerá 20% da nota total da prova, da unidade. Ou seja, a prova da unidade, exercício de avaliação da unidade,
ele tem a pontuação máxima de 8. E esse exercício de fixação vale até 2 pontos. Tá? Vocês têm outras atividades que elas vão também servir para ajudar. Então, quem fez todas as atividades, ela vai ter alguma pontuação aumentada, claro, que equivale à chamada. Com exceção, gente, daqueles alunos que fizeram fora do prazo. Um ou outro que conversou comigo, porque a internet tinha caído. Oi, Urias. Só interrompendo o senhor rapidinho aí. Eu já notei que eu tenho 2 atividades que eu fiz, enviei, e ela deu como que não foi enviado. Eu não sei se também foi minha internet, mas eu tentei, estava dando como enviado. Mas agora, quando eu abro o celular e olho, a atividade tem pendente. Deixa eu olhar para todo mundo se foi enviado. Deixa eu olhar aqui. A atividade do dia 18/8, quem entregou foram Ana Paula, Raíssa, Eduarda, Arthur, José Manuel, Olavo, Bruno, Urias, você entregou. Adimael, Romero, João Vitor, Robert, Geivson, Paulo Arthur, Messias, Abigail, Lucas e Flávio. A primeira atividade, que valeu 100 pontos, até 100 pontos. A segunda atividade, que foi no dia 1º de setembro, foi entregue por 21 alunos. Foram eles: Ana Paula, Alisson, Maria Eduarda, Arthur, José Manuel, Olavo, Bruno, Hugo, Urias, né? Letícia, João Vitor, Robert, Rawane, Geivson, Maria Eduarda, Paulo Arthur, Messias, Abigail, Lucas, Genildo e Flávio Luna. Terceira atividade do dia... Está sem a data. Terceira atividade, depois eu digo a data, que essa data não estou lembrado. Não. Foi entregue por 18 alunos. Foram eles: Arthur, Letícia, Raíssa, Eduarda, Flávio, Bruno, João Vitor, Olavo, Genildo, Gabriel Messias, Mirelle, Ana Paula, José Manuel, Paulo Arthur, Jameson, Robert e Urias. Então, professor, no meu aplicativo mostra que não, mas para o senhor ela foi enviada, então está tudo certo. Isso, aí a do dia 15 foi entregue por 16 alunos. São eles: Ana Paula, Lauriele, Arthur, Gabriel, José Manuel, Olavo, Bruno, Urias também, Letícia, João Vitor, Robert, Rawane, Paulo Arthur, Messias, Abigail e Lucas. Bom, essas 1, 2, 3, 4 atividades, elas vão servir para ajudar a pontuação, que é a questão da chamada. Tá? É a questão da chamada. A que vai valer ponto mesmo, eu estou liberando ela a partir das 8h30. Alguma pergunta sobre isto? Por enquanto, tudo certo, professor. Beleza. Agora, só que é o seguinte, gente. Eu dei uma data para entregar e teve gente, acreditem, que respondeu a chamada no outro dia. E essa não vai ser considerada, lembre-se disso. Porque a chamada é feita pelo menos até o horário que me pedem. Por exemplo, eu sempre deixo a chamada até 8h40, 8h50, mas não até o outro dia. Então, eu tenho um controle de quando foi enviado. As pessoas que entregaram depois do horário, elas faltaram aula. Tá? Lembrem-se disso. Quem entregou, quem respondeu as atividades depois do horário, faltou aula. Tá? Não vai ganhar pontuação, não. Vou encerrar a gravação, porque a gente só vai corrigir ela aqui já, né? 11 pessoas entregaram até agora. O professor. Oi.
Pode falar. Professor Bruno, eu observei que tem uma resposta que está automática e tem outras que não estão na hora que a gente entrega. Todas elas estão automáticas. Mas se porque não tiverem, elas vão... Tem umas que estão aparecendo. Verdade, deixa eu dar uma olhadinha, tá? Isso, tem umas que tá 3 pontinhos. Aí nem de se acertou, nem se errou. Fica 3 pontinhos. Eu vou olhar agora, tá? Enquanto vocês ainda estão terminando. Primeira não, primeiro dá tudo certo. Certo. Não, todas elas estão marcadas. Não, só tem uma questão que é verdadeiro ou falso, não é isso? Sim. Não, só tem um item. Aí, professor, eu não sei se está embaralhado, mas no meu aqui tem assim, os bens são tudo. Aí dessa questão para baixo está tudo 3 pontinhos. Ele não mostra se está 0 ou se está 2. Ou seja, eu não consigo ver se eu acertei ou errei. Bom, veja só. Para mim, é verdade. Vocês estão certos. Tá certo, você tá certo, viu? Aí quando eu ajustar, todo mundo volta. É isso mesmo, gente. Faltou eu marcar as coisas. Vai ser automático agora. Pronto. Automaticamente. Vocês têm acesso à nota, não? Estou olhando aqui, viu, professor? Vocês conseguem ver? Aumentou a nota de um monte de gente. Agora sim. Agora está aparecendo. O que acertei está 2/2 e o que errei 0/2. Beleza. Agora está ok. O outro fez 36 pontos. Beleza. Bom, então assim, vou esperar para vocês terminarem. Vou aqui encerrar a gravação.